Continuando com o conteúdo, agora tecido epitelial, tá? Tecido epitelial, nós estamos aí em histologia, tá certo? Estamos finalizando a apostila para começarmos a outra e vamos prestar atenção nesse tecido. Fica conosco. Características gerais do tecido epitelial, tá? Células justapostas, por que são justapostas? Porque estão bem pregadas uma na outra, quase sem substância entre elas, ok? Elas criam uma barreira de proteção, né? Onde é que temos esse tecido? Na pele. Então é a primeira proteção do organismo, a primeira barreira de proteção é a pele, por isso que essas células se comportam dessa forma. Pouca substância entre as células, como eu acabei de falar, forte adesão, são bem juntinhas mesmo, justapostas, e elas são avascular, né? Esse tecido epitelial é avascular. Professor, o que quer dizer isso? Não possui vaso sanguíneo. Levou uma quedinha de bicicleta, arranhou, sangrou, já é outro tecido. O tecido epitelial não sangra. Se a quedinha de bicicleta arranhou e não sangrou, você só danificou o tecido epitelial. Se sangrou, você conseguiu danificar também o conjuntivo que fica após subjacente ao epitelial. Continuando, ele é aneural, não possui neurônios, não possui aí condução nervosa, tá? E são apoiados em uma lâmina basal, certo? O limite desse tecido é uma lâmina basal, mas vamos continuar aqui. As funções desse tecido: revestimento e proteção, tá? Secreção, absorção e percepção de sensações. Tudo aí a gente tem com o tecido epitelial. Vamos continuar. A origem do tecido, ele é o único tecido, gente, que tem a origem dos 3 folhetos embrionários. Ectoderme, endoderme e mesoderme, tá? A ectoderme, a epiderme, que é essa camada bem superficial da pele. A endoderme é o revestimento do estômago. E a mesoderme, a pleura, o revestimento do pulmão. E o revestimento do coração, o pericárdio, aquele revestimento lá do processo do coração, né? Do músculo cardíaco. Aqui é a classificação geral do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele pode ser de revestimento e glandular, tá certo? Ele é dividido nos dois. Nós vamos ver um pouquinho desse revestimento e do glandular também. Vamos continuar. O tecido epitelial glandular, gente, o nome já diz tudo, ele é formado por glândulas. As duas glândulas que envolvem esse tecido são glândulas exócrinas e glândula endócrina. Professora, o que é exócrina? Essa substância produzida nessa glândula, ela vai para fora da corrente sanguínea. O nosso referencial aí é corrente sanguínea. Então, quais são essas glândulas, gente? As glândulas sudoríparas, as glândulas salivares e as intestinais. Então, todas essas glândulas que produzem substâncias para fora da corrente sanguínea, elas são chamadas de glândula exócrina. É tecido epitelial glandular. A outra é endócrina, para dentro da corrente sanguínea. E quem são essas substâncias que são produzidas pelas glândulas endócrinas? As principais são os hormônios. Então, todos eles são lançados dentro da corrente sanguínea. Aí existe 2 tipos de glândula endócrina, a cordonal e a folicular, tá? Elas formam cordões anastomosados. O que é isso? Esses cordões entrelaçados, tá, gente? Entremeados por capilares sanguíneos. Essas glândulas adrenal, que formam esses cordões, a paratireoide, o lobo anterior da hipófise, tá? São essas 3. E eu tô falando aqui dos tipos de glândulas endócrinas. A glândula endócrina folicular são as que formam vesícula ou folículos preenchidos por material secretado. Exemplo, a tireoide, tá? Vamos continuar aqui. Limite do tecido epitelial. Aqui é a pele, como eu falei pra vocês. Essa aqui é a camada da epiderme, tá? Com essas células justapostas. Bem aqui nós temos a lâmina basal, esse limite que eu quero colocar aqui pra vocês, porque daqui em diante, ó, dessa lâmina aqui em diante, é tecido conjuntivo, tá? Então, quem é que nutre esse tecido epitelial? Porque vocês viram lá que ele é avascular, que ele é aneural, ele não tem nem nervos, ele não tem vaso sanguíneo. Então, quem é que faz essa nutrição? O tecido conjuntivo, com a derme. A derme, ela pertence ao tecido conjuntivo, tá certo? Por isso que pele, gente, pele não é tecido, pele é órgão. Por que é órgão? Porque nela vai ter tecido epitelial, em lâmina basal e tecido conjuntivo. Então, se eu tenho um conjunto de tecidos, eu tenho um órgão, tá certo? Então, o tecido conjuntivo, ele fica aqui adjacente, porque separa aqui, ó, lâmina basal, que separa tecido epitelial de tecido conjuntivo, tá certo? Vamos continuar. A classificação das camadas de célula. Lá, eu tô falando de camadas. Quando ele tem só uma célula, esse epitélio é simples. Epitélio é o nome da célula do tecido epitelial. Quando ele tem 2 ou mais, esse epitélio é estratificado, porque tem vários estratos. Então, quando ele tem células em posições diferentes, você tá vendo que é os núcleos em posições diferentes. Não tem
2 camadas, só uma camada. Mas você está vendo a organização desses núcleos, é diferente. Então, eu tenho um epitélio pseudoestratificado. Você parece ser mais de uma célula, mas não é. Então, é um falso extrato, pseudoestratificado. Vamos continuar. Aqui a classificação em relação à quantidade das células, tá? Essas células no formato achatado, ele é pavimentoso. No formato de cubo, tá aqui, ó, pavimentoso, formato bem achatadinho, certo? Cubo é como se fossem uns cubinhos, ó, ela achatadinha aqui, ó. Aqui é como se fossem uns dadinhos, um cubinho. E em formato prismático, ó, em formato de prisma, colunar, né? E aqui eu tenho estratificado. Por que estratificado? Porque tem várias camadinhas, ó. Estratos, vários estratos. Esse aqui é o de transição. Eu vou dar um exemplo aqui desse tecido de transição, porque cai muito em vestibular. Presta atenção. O tecido de transição, ele é um tecido estratificado com células superficiais de formatos globulosos, que mudam de acordo com o grau de extensão do tecido. Ou seja, esse epitélio é o seguinte, ele é pavimentoso, tá? Só que quando a bexiga entra, quando entra o xixi, quando entra a urina, a bexiga elastece. Então, ela vai deixar de ser achatada, certo? Para ser prismática ou para ser cúbica. Ela vai mudar o formato celular. Então, como ela muda, ela passa aí transição, certo? É o tipo de tecido estratificado com células superficiais de formato globuloso que mudam de acordo com o grau de distensão do tecido. A partir do momento que a bexiga enche, esse tecido vai aumentar de tamanho. Então, essa célula muda, tá? O seu formato também. Por isso que esse tecido é chamado de tecido de transição. Vamos aos exemplos de tecido epitelial com suas funções. Por exemplo, proteção mecânica, onde é que a gente tem no pavimentoso estratificado. Lembra que o pavimentoso, certo? É aquele que é mais achatado e tem mais estratos, ou seja, é mais de um estrato. Onde é que fica isso? A epiderme e o esôfago, né? Epiderme, aquela primeira camada aí que constitui a pele. A passagem de substância, nós vamos ter pavimentoso, né? Que é o tecido pavimentoso, onde tem endotélio, alvéolos, certo? Onde eu tenho aí o tecido pavimentoso. E o cúbico, túbulos renais. Ok? O tecido aí, as células de forma cúbica, né? O prismático, aquelas mais colunares, né? Com microvilosidade, o intestino, que é onde há a maior absorção, né? Nós temos que ter aí os prismas do epitélio intestinal, certo? A mucosa nasal e traqueal é o pseudoestratificado ciliado. Ciliado, não esquece, os cílios, eles vão ajudar aí, tá? Nessa traqueia a liberar os resíduos, tá? Como também na mucosa do nariz, eliminando poeira, eliminando resíduos que podem entrar de impurezas nessa cavidade, então por isso que é pseudoestratificado com cílios. Olha, uma dica que eu deixo para vocês é vocês printarem os slides para estudarem melhor cada conteúdo. Utiliza também a apostila, resolvendo as atividades, tá tudo lá no roteiro, tá? E a gente vai, se Deus quiser, voltar com saúde. Fique em casa, o pintinho tá em casa, a tartaruga tá em casa, e o caracol em casa, e você fica na sua casa.